caminhava com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje vamos dar início à leitura do livro de Jó, um dos livros mais conhecidos e também um dos mais antigos, ok? Então nós vamos ler hoje os capítulos 1, 2 e 3 do livro de Jó. Então vamos à leitura juntos? Jó, capítulo 1. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, e muitíssimos os seus servos, de modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandavam chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles. Porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles. E o Senhor disse a Satanás: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e de vir sobre a terra e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus e se afasta do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: acaso Jó teme a Deus por nada? Tu não fizeste uma cerca sobre ele, sobre a sua casa e sobre tudo o que ele tem por todos os lados? Tu abençoaste o trabalho de suas mãos e suas posses aumentam na terra. Mas estende a tua mão agora e toca tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará diante da tua face. E o Senhor disse a Satanás: eis que tudo o que ele tem está em seu poder, somente sobre ele não estenda a tua mão. Então Satanás se foi da presença do Senhor. E houve um dia em que seus filhos e suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão mais velho, e veio um mensageiro a Jó e disse: os bois estavam lavrando e as jumentas pastando junto a eles, e os sabeus caíram sobre eles e os levaram. Sim, eles mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: o fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: os caldeus formaram 3 bandos e caíram sobre os camelos e os carregaram. Sim, e mataram os servos ao fio da espada, e só eu escapei para contar-te. Enquanto ele ainda estava falando, veio também um outro e disse: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. E eis que veio um grande vento do deserto
e atingiu os 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens, e eles estão mortos. E só eu escapei para contar-te. Então Jó se levantou e rasgou seu manto e raspou a sua cabeça e prostrou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do útero da minha mãe e nu retornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Abençoado seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem culpou Deus de maneira tola. Livro de Jó, capítulo 2. Novamente houve um dia quando os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles para apresentar-se diante do Senhor. E o Senhor disse a Satanás: De onde tu vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De ir para lá e para cá na terra, e nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: Tu consideraste o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e justo, que teme a Deus e se afasta do mal, e que ainda se apega à sua integridade, apesar de que me incitaste contra ele para destruí-lo sem causa. E Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, sim, tudo o que um homem tem, ele dará por sua vida. Porém, estende tua mão agora e toca-lhe os ossos e a carne, e ele te amaldiçoará diante de tua face. E o Senhor disse a Satanás: Eis que ele está na tua mão, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás retirou-se da presença do Senhor e feriu Jó com úlceras malignas desde a sola de seu pé até sua coroa. E ele, tomando para si um caco, se raspava com ele, estando assentado entre as cinzas. Então disse sua esposa a ele: Ainda retens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse a ela: Tu falas como costumam falar as mulheres tolas. Se recebemos o bem da mão de Deus, não receberemos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, quando os 3 amigos de Jó ouviram sobre todo este mal que lhe sobreviera, cada um veio de seu próprio lugar. Elifaz o Temanita, e Bildade o Suíta, e Zofar o Naamatita, porque haviam concordado em vir para prantear com ele e consolá-lo. E quando eles levantaram seus olhos de longe, não o reconheceram. Levantaram sua voz e choraram, e cada um rasgou seu manto e lançou pó sobre as suas cabeças em direção ao céu. Então assentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites, e ninguém lhe falou uma palavra, porque eles viram que sua dor era muito grande. Livro de Jó, capítulo 3. Depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falou e disse: Pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse: Foi concebido um filho homem. Que aquele dia seja trevas, que Deus não o considere lá de cima, nem permita que a luz brilhe sobre ele. Que as trevas e a sombra da morte o maculem, que uma nuvem habite sobre ele e que a escuridão do dia o aterrorize. Quanto àquela noite, que a escuridão agarre-se a ela, que ela não se alegre entre os dias do ano, que não entre no número dos meses. Que aquela noite seja solitária e nenhuma voz de júbilo entre nela.
Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para levantar o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que procure a luz e não tenha nenhuma, nem veja o alvorecer do dia. Porque não fechou as portas do útero de minha mãe, nem escondeu a tristeza de meus olhos. Porque eu não morri desde o útero, porque não entreguei o espírito quando saí do ventre, porque me ampararam os joelhos, ou porque os peitos me amamentaram. Porque agora eu deveria estar deitado e quieto, deveria ter dormido, e então eu estaria em descanso, com os reis e conselheiros da terra que edificaram lugares assolados para si mesmos, ou com príncipes que possuíam ouro, que encheram suas casas com prata, ou com em um oculto nascimento prematuro, eu não existiria, como os bebês que nunca viram a luz. Ali os perversos cessam de perturbar, ali descansam os cansados. Ali os prisioneiros descansam juntos, eles não ouvem a voz do opressor. O pequeno e o grande estão lá, e o servo é livre de seu senhor. Por que se dá luz ao infeliz e vida aos amargurados de alma, que anseiam pela morte, mas ela não vem, e cavam por ela mais do que por tesouros ocultos, que regozijam grandemente e ficam alegres quando conseguem encontrar a sepultura? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus encobriu com sebe. Porque em lugar da minha comida vem meu suspiro, e os meus rugidos se derramam como as águas, porque aquilo que eu grandemente temia me sobreveio, e aquilo que eu receava me sobreveio. E eu não estive em segurança, nem tive descanso, e nem estava tranquilo. Ainda assim, a tribulação veio. Amém? Então, nós lemos aí os 3 primeiros capítulos do livro de Jó. Amém? Então, vamos orar? Pai, obrigada. É maravilhosa a tua palavra, porque ela nos ensina a qual postura nós devemos tomar em todas as circunstâncias. Nós acabamos de ler quais foram as posturas daqueles que o Senhor designou para reconstruir o templo, para construir muros. O Senhor nos mostrou quais tipos de postura nós devemos ter em cada situação. Quando nós enfrentamos inimigos, quando há algo nos impedindo, enfim, Senhor, o Senhor nos dá a didática de como nos portar diante de todos os desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia. E hoje nós estamos na leitura do livro de Jó, né? Como o tema do livro é por que o justo sofre? E muitas vezes nós nem entendemos, né? Mas enfim, o Senhor está nos dando a didática de como nos portar, nos mostrando que existe um inimigo e que nós devemos estar atento ao proceder dele, estar atento em todas as coisas. Pai, então eu louvo o seu nome, eu agradeço o Senhor, porque o Senhor está nos ensinando todos os dias todo tipo de situação pelas quais nós podemos passar. E a sua palavra tem a resposta para todas as coisas. E é maravilhoso saber disso, porque é esse manual de vida que nós recorremos e que agora nós estamos aí, lendo de cabo a rabo, e com certeza o teu Espírito Santo, ele vai nos fazer lembrar se porventura nós tivermos que nos portar diante de determinadas situações. Eu louvo, Senhor, muito obrigada. Obrigada pela oportunidade maravilhosa que estamos tendo.
Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Amém? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe grandemente a sua vida. Te encha de segurança em saber que Deus olha por nós, ok? Que Ele derrame no seu coração a certeza de que Ele cuida dos detalhes, cuida de cada necessidade que você tem, tá bom? Vamos descansar no Senhor, que nos ama poderosamente, nos ama de forma inexplicável, que enviou o seu Filho amado para morrer por cada um de nós. Amém? Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo e fique na paz.